E agora, gente, nós estamos no Abril Marrom, que é um mês de alerta ao combate à cegueira. Mais de 6 milhões de brasileiros têm alguma deficiência visual e o número de cegos em nosso país chega a 1.200.000. É um número muito alto, né? E muitas das causas da cegueira podem ser evitadas. Por isso, a partir de agora, o Dr. Antônio Spreuss, que já está aqui, vai tirar todas as dúvidas sobre os problemas da visão que afetam principalmente pessoas da melhor idade, como o glaucoma e a catarata. E para começar, bora a primeira pergunta que chega das ruas. Olha só, doutor. Vamos lá. Bom dia, doutor. Meu nome é Sheila. É verdade que é difícil de perceber os sintomas do glaucoma? É difícil, Então, doutor? olha, Sheila, o glaucoma é uma doença muito importante e chega a ser epidêmica aqui no Brasil. Então, eu vou mostrar para vocês o que é o glaucoma em primeiro lugar. Então, aqui a gente vai ver agora o olho humano. Lá dentro, olha, a gente vai entrar agora dentro do olho, a gente vai ver que ele é constituído de várias partes, mas tem uma parte aqui embaixo, chamado corpo ciliar, que ele produz um líquido chamado humor aquoso, e esse humor aquoso, ele passa aqui pela pupila, pela córnea, ele fica 24 horas nesse ciclo dele, e ele alimenta o cristalino, ele alimenta a pupila, ele alimenta a córnea, mas de repente, aqui obstrui esse buraquinho aqui. E o que acontece? O corpo ciliar obstruído, há um acúmulo desse líquido que fica sendo produzido e aumenta muito a pressão. E essa pressão é transmitida para todo o olho. Inclusive, aumenta tanto a pressão que chega a lesionar o nosso nervo óptico, levando à cegueira. Então, o glaucoma é o aumento da pressão ocular que leva à cegueira. Então, o que acontece? Quais são os principais sintomas? Glaucoma não tem sintoma. Você pode ficar cego a qualquer momento, mas tem alguns sintomas que podem ser de aviso. Primeiro, dor ocular súbita e forte. Os olhos podem ficar vermelhos, a pessoa tem quase como se fosse alergia à luz, não pode ver luz. E, finalmente, uma dor de cabeça muito forte. Com esses sintomas é bom sim prestar atenção e procurar um médico. E tem mais uma pergunta sobre o glaucoma, doutor, vamos ver. Vamos ver. Bom dia, doutor. O meu nome é Mikael. Eu queria saber como o glaucoma pode ser identificado. E criança, pode ter? Então, boa pergunta, respondendo Mikael, à sua primeira obrigada. pergunta, como o glaucoma é identificado? Geralmente o médico oftalmologista faz esse exame que você deve fazer depois dos 40 anos, hein? 40 anos já tem que começar a fazer. E o que é esse exame? É chamado tonometria. Tonometria é o estudo da pressão do olho. Ele dilata, faz o exame ocular como todo mundo e mede a pressão ocular. Normalmente a pressão ocular é de 10 a 20 milímetros de mercúrio. Se você tem um aumento dessa pressão, você já pode ser um candidato. E as crianças podem ter glaucoma? O glaucoma pode ser chamado glaucoma congênito. E logo que a criança nasce, ela tem uma característica. Ela fica com os olhos muito vermelhos e a criança fica com os olhos grandes. Isso já dá para ver na hora que nasce. Então a gente tem que diagnosticar. E o glaucoma, ele tem tratamento, doutor? O glaucoma, graças a Deus, tem tratamento. Então, se você chega no hospital, geralmente tem um tratamento clínico, à base de diurético, como o Diamox, beta-bloqueador, como o Timolol, e alguns colírios. Isso é na parte clínica. Agora, se não melhorar, o que a gente faz? A gente faz o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico, ele libera aquele buraquinho que está entupido, ou com laser, ou com cirurgia mesmo, e aí está curado. E várias pessoas têm dúvidas, sim, sobre o glaucoma. E tem mais uma pergunta das ruas, doutor. Vamos lá. Bom dia, doutor. Meu nome é Jéssica. É verdade que quem tem hipertensão tem mais risco de ter glaucoma? Olha Pressão só, boa alta? pergunta, Jéssica. É verdade, aí? doutor? É verdade. 20% das pessoas que têm hipertensão podem ter glaucoma por causa disso daqui. Aqui é um vaso sanguíneo normal e aqui é um vaso sanguíneo de quem tem pressão alta. Olha o interior como é. Parece que leva martelada, tá vendo? É Parece tudo que eu bati com machucado. martelo, tá machucado. E esse machucado acontece no nosso corpo inteiro, inclusive dentro dos olhos. Então, e quem tem diabetes e quem tem pressão alta tem 50% mais chance de ter glaucoma. Vou ter que Fica aí pegar o mais no pé alerta. da minha mãe que tem pressão alta, Olha vou lá, cuidar ó, mais da vai ao saúde médico, dela. faço medição da pressão, importante. Doutor, agora tem mais uma pergunta de um outro problema ocular, Sim. que é a catarata. Quem mandou pra gente é o Gustavo. Vamos lá. Bom dia, doutor. Meu nome é Gustavo e eu queria saber se a diabetes é um fator de risco para a catarata.
Também, para o glaucoma a gente já viu o que é. Sim, agora eu vou falar para vocês. A catarata é a principal causa de cegueira no Brasil. E o diabetes, o que é diabetes? Está vendo aqui um vaso sanguíneo? Essas bolinhas brancas é açúcar. Quando o meu pâncreas não produz mais insulina, olha, enche de açúcar aqui o meu vaso sanguíneo e eu estou diabético. Esse açúcar em excesso, ele chega no meu corpo inteiro, principalmente aqui dentro do olho tem uma lente na minha mão chamada cristalino. E o diabetes faz o quê? Ele faz a opacificação do cristalino, olha. Então o meu cristalino fica com essa mancha, fica com essa opacificação e eu posso ficar cego. Então quem tem diabetes tem 30% a mais de catarata. E o diabetes é uma coisa muito séria para catarata, para várias outras coisas do leva corpo. a sério, não Aninha. levam a sério. O Tem que meu levar a pai sério. morreu aos 59 anos por conta dessa doença. Ele não contou pra gente e começou a ter várias complicações, inclusive perda de visão. Tá vendo? Como foi o começo. E não deu muito tempo é para tão poder fácil, cuidar. né? É tão Tem fácil que de cuidar. ter Quem tem cuidado. diabetes precisa E cuidar leva da a sério. saúde e Lógico. com consciência. É verdade. E levar muito a sério, principalmente, É verdade. né? Agora tem mais gente com dúvidas sobre a catarata. Olha só, doutor. Bom dia, doutor. Meu nome é Jaqueline. O único tratamento para catarata é a cirurgia ou tem algum colírio que possa ajudar? Tem Bom, colírio? primeiro eu vou falar da cirurgia da catarata, que é o tratamento de eleição para quem tem catarata. Como que é essa cirurgia? O cirurgião, que é o oftalmologista, ele faz uma incisão aqui na córnea e ele tira o cristalino que estava doente e coloca uma lente nova. Essa lente fica para o resto da vida. É a mesma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele na cirurgia, ele tira essa lente aqui, olha. Certo. Tira essa e coloca uma lente nova agora. E essa lente dura o resto da vida. É uma cirurgia simples, pode ser feita em qualquer lugar do Brasil inteiro e salva a sua cegueira. Então, faça o exame de rotina depois dos 40 anos num oftalmologista. Tem mais perguntas que vêm das ruas. Vamos ver. Vamos lá. Bom dia, doutor. Meu nome é Mariana e eu queria saber se é verdade que a catarata acontece somente com os idosos. Bom, E aí, doutora, é geralmente a catarata tem a preferência por idosos. Certo. Depois dos 60 anos, Ana e Renatinha, e público aí de casa, aumenta muito a incidência desse problema. Então, primeiro fator de risco é a idade. Qual o segundo fator de risco? Automedicação. E dos remédios, qual que dá mais catarata? É a cortisona. Cuidado com a cortisona. Uau. Outra coisa, exposição excessiva ao sol. No Brasil, todos nós tomamos sol o dia inteiro, né? Então coloca protetor. Protetor que eu falo é óculos, mas é De um qualidade. óculos certificado, não é óculos pirateado não, porque você pode ter catarata. Outra coisa, tabagismo. Você que está fumando, para de fumar, porque o cigarro é o fator principal para desenvolver catarata, ok? Agora, doutor, depois de feita a cirurgia, a catarata ainda pode voltar? Não, fez a cirurgia, acabou. Tem um outro problema, porém, que é a cápsula posterior do nosso olho aqui atrás, ela pode ficar com uma mancha, uma cicatriz. E essa cápsula, existe uma cirurgia chamada capsulotomia, que eu vou mostrar para você como que é. Aqui, então, forma uma mancha, vocês vão ver aqui uma mancha branca. Essa mancha branca que vocês estão vendo aqui, ó, atrapalha a visão, mas não é a catarata que voltou. E o cirurgião aplica um raio laser aqui, faz uma chamada capsulotomia, limpa e liberou a visão. É como se a lente estivesse suja. Suja, mas não é da catarata, porque você fez a cirurgia da catarata agora. É a cápsula de trás que tem esse borramento como se fosse uma cicatriz. E essa cirurgia Com o cura. laser E você ajuda. faz no consultório com um colírio local. Tá vendo só? Por isso que essa consulta aqui no Hoje em Dia é sempre muito importante. Doutor, muito obrigada pela aula de Prazer hoje. enorme estar aqui Obrigada, com O você. seu trabalho continua logo depois É do verdade, programa, é verdade. batendo papo com o pessoal no r7.com e na semana que vem tem muito mais. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.